E nesse dia, após relatório do USDA, relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços da soja terminaram a sessão dessa quinta-feira com estabilidade na Bolsa de Chicago. Ontem subiram bem, hoje até testaram baixas consideráveis, mas terminou quase que no 0 a 0. O que motivou desde ontem esse mercado é assunto para a gente tratar e entender com o Vitor Martins, que é Senior Risk Manager da Headpoint Global Markets e já está conosco nessa quinta-feira para nos ajudar a esclarecer tudo e, claro, tentar entender como tudo isso vai se traduzir para o produtor brasileiro. Não é isso, Vitor? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Prazer novamente estar aqui contigo, Carla. Prazer é nosso. Vitor, de fato, né, tivemos aí um relatório do USDA que chamou atenção para algumas informações. Ontem o mercado subiu, hoje caiu, mas depois amenizou essas baixas e fechou no 0 a 0. Faz sentido esse movimento para você? Está em linha com o que nós estamos vendo, principalmente entre os fundamentos? Exatamente, Carla. Basicamente, o que nós temos agora é uma transição, tá, nas expectativas do mercado como um todo acerca de quais serão os próximos drivers de alta e de baixa do complexo de grãos como um todo, né, pós esse USDA, que foi um USDA inesperado em trazer um corte de produtividade muito acima que o mercado esperava. O mercado não trabalhava, né, com um corte, assim como um relatório sem alterações em termos de produtividade, e houve sim, na verdade, um aumento na oferta, sobretudo dado o aumento no estoque de passagem da temporada 21-22, que foi cantado lá no relatório do USDA do último dia 30 de setembro. Então o mercado agora, cara, ele vai parar de olhar um pouco os fundamentos do lado da oferta e vai começar a olhar alguns pontos que a gente vai discorrer agora no bate-papo, que é um ponto muito incerto, que é uma questão de geopolítica e de macro, e claro, os fundamentos da demanda. E o que a gente vai ter que olhar primeiro, ou melhor, o que o mercado vai tentar precificar primeiro, Vitor? Porque, embora esses números ou essas pontas estejam amarradas, a gente tem muitos caminhos agora que o mercado pode fazer, né? Exatamente, Carla. Bom, começando pelo... Vamos trazer aqui uma retrospectiva de como foi o pregão de ontem, né? Ontem era justamente o que a gente mencionou, o mercado esperando um relatório que houvesse um corte um pouco singelo na soja, mas um corte já precificado na produtividade de milho, né? E houve um corte muito acima do esperado, até mesmo das bandas inferiores ali de estimativas. Até mesmo os analistas mais negativos erraram o real corte da produtividade de soja nos Estados Unidos, trazendo para 49,8 bushels por acre. Isso, basicamente, já está no preço. E apesar de que logo após o relatório nós tivemos ali uma alta acima de 30 bushels por acre, 30 pontos por bushel, desculpa, e realmente trouxe, né, um maior apetite de cobertura por parte dos fundos, nós podemos observar que ao longo do pregão o mercado foi devolvendo. Por quê? O mercado foi digerindo os números e vendo que o balanço de oferta e demanda, na verdade, o estoque uso aumentou, ou seja, destruindo-se demanda. A demanda foi reduzida, diga-se de passagem, sobretudo pela queda nas exportações, né, nas expectativas de exportações por parte do USDA, e hoje, né, nós tivemos aí novamente drivers extremamente voláteis, todo o complexo agrícola e de commodities, vindo principalmente do lado do macro, né? Então o front macro foi o principal driver, foi o grande ponto, né, de virada para as commodities, sobretudo logo após a abertura do pregão. Nós vimos a soja fazendo quase 20 pontos de baixa no dia, e novamente nós tivemos um dia muito volátil, que atingiu extremos e o mercado voltou e encerrou nesse 0 a 0. E o que está por trás disso? Basicamente, um detalhe um pouco técnico, que é a questão da leitura do mercado financeiro como um todo acerca dos próximos passos do Banco Central americano. Porque o que nós tivemos hoje foi a divulgação de inflação nos Estados Unidos, né, de inflação ao consumidor. Saiu um relatório, Carla, que foi a maior inflação, o núcleo da inflação, né, tirando energia e alimentos, que foi o maior núcleo a inflação anualizada, foi o maior crescimento na inflação desde 1984. Ou seja, o mercado esperava um aumento mensal de 0,20 percentual,
na inflação, né, de agosto, e veio um aumento de 0,40, ou seja, é o dobro do que o mercado esperava, o que é extremamente um indicador de aversão a risco, onde você tem um Banco Central americano mais altista na condução de política econômica, né, monetária, na elevação das próximas taxas de juros, o que significa um dólar mais forte e commodities para baixo. Né? Essa tem sido a dinâmica. E mais uma vez, o mercado reagiu logo após, né, esse relatório, digeriu e o mercado voltou a realizar, ou seja, voltou a subir, encerrou nesse 0 a 0. E claro, a gente vai discutir o que vai fazer agora o mercado dar uma virada de chave e tomar alguma posição. É isso que eu quero entender. Vai vir do front da demanda ou ainda pode vir alguma surpresa do lado da oferta que poderia mexer com esses preços? Vitor, quais são suas perspectivas a partir de agora? Bom, do lado macro, Carla, eu acredito que, evidentemente, né, o pano de fundo macro, ele tem sido o principal driver de precificação hoje das commodities, né? Sobretudo porque é o macro que conduz hoje todo o cenário do dólar, em termos globais e, claro, impactando a maior ou menor competitividade dos Estados Unidos em termos de exportações de commodities, algodão, soja e milho, né, e demais commodities agrícolas. Bom, do macro, o que o mercado vai olhar agora é basicamente o seguinte: o mercado já vinha trabalhando, o mercado financeiro, com uma probabilidade de 75 pontos base de aumento na próxima reunião do Fed, no aumento da taxa de juros americana, no próximo reunião do Fed, que vai ser agora no dia 2 de novembro, certo? Ou seja, isso já estava precificado. O mercado, antes do relatório de inflação de hoje, ele vinha trabalhando, o mercado financeiro vinha trabalhando com uma probabilidade em torno de 80% de um aumento de 75 pontos base, né, de 3/4 na próxima reunião do Banco Central americano, elevando ali, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, ali dos atuais 3,25 para 4,50, né, o range na taxa terminal. E basicamente o que o mercado vinha trabalhando era com a probabilidade de apenas 20% de um aumento de 50 pontos base na reunião de dezembro. Né? Então, deixa eu tentar explicar aqui para ser mais simples. O Banco Central americano, ele tem mais duas reuniões até o final do ano, certo? Uma reunião no dia 2 de novembro e uma reunião no dia 14 de dezembro, certo? Basicamente, o mercado ele vinha trabalhando com apostas de 70%, 80% de um aumento no próximo relatório de novembro, de 75 pontos base, e em torno de 20% de aumento de 50 pontos base na reunião de dezembro. Pois bem, com o relatório de hoje, nós tivemos, cara, um mercado binário. As apostas agora, lá para a reunião de dezembro, está em 50%, 52% de um aumento de 75 pontos base, certo? E a diferença, né, em torno de 40%, 48% em um aumento de 50 pontos base. Traduzindo aqui para o nosso ouvinte, o que isso quer dizer? O mercado agora está simplesmente está falando o seguinte: olha, ainda está cedo para a gente definir o real aumento da taxa de juros americana para o final do ano. Porque já foi dado que agora em novembro nós vamos ter um aumento de 3/4. Isso já está precificado com 99%. Todo mundo já sabe, já está no preço. O que o mercado ainda não sabe é como que vai se comportar o Banco Central americano na reunião de dezembro. E que dependendo da aposta de hoje do mercado, que está binária, tá 45 com 55, tá nesse nível de aposta, chega a 40, 60, o mercado somente vai saber a real tendência de elevação, se vai ser 50 pontos base ou 75 pontos base, quando tivermos novos indicadores econômicos, que será o relatório de geração de empregos em relação a outubro, que isso vai ser divulgado lá em novembro, e, evidentemente, a inflação de outubro, que vai ser divulgada em novembro. Em suma, né, resumindo ao ponto, nós temos, pelo menos aí, um pouquinho menos aí de 30 dias para termos novos indicadores que realmente aí o mercado vai olhar como decisores do lado macro. Então, a questão cambial e toda essa questão de aversão a risco, ou maior apetite a risco, vai ter uma definição mais de médio e longo prazo após esses indicadores que nós vamos ter só daqui a 30 dias. Então, o mercado
apesar de no começo ali, quando saiu a inflação americana, as bolsas despencaram, o dólar chegou a subir a quase 1,5%, né? Chegou a bater quase Sim. 5,40 e devolveu todos os ganhos. A soja chegou a cair em menos 20 aproximadamente e voltou e retornou, né, todas as perdas. Justamente por isso, o mercado agora precificou isso, então tirando esse prêmio de risco agora de incerteza no curto e médio prazo. Tá. Qual que é o próximo evento, que agora sim é um evento de total incerteza pelo mercado e que fez inclusive a soja fechar no 0 a 0? É a questão da Rússia. E hoje nós tivemos aí a notícia de que a Rússia enviou uma carta para as Nações Unidas aí, pretendendo reaver seus termos. Caso contrário, né, teríamos ali um cessar, a Rússia saindo do acordo de corredor de grãos com a Turquia e com a Ucrânia, que realmente aí seria muito ruim para as commodities e certamente altista em termos de futuros, né, em termos de preço. Tá. E, inclusive, a gente viu os futuros do trigo subirem consideravelmente hoje, muito em função desse temor da Rússia não cumprir o acordo que dura, teoricamente, ou pelo menos até esse momento, até 22 de novembro, né, Vitor? Exatamente, Carla. O que acontece, né? Na verdade, a Rússia ela já vem trabalhando com essa forma de mercado, de barganha mesmo com o Ocidente. Já foram 3 ameaças que ela fez, né? De estar Sim. saindo do acordo. E basicamente o que a gente viu foi a União Europeia, que é uma grande interessada em estar se abastecendo do suprimento do Mar Negro, sobretudo da Ucrânia, né? A União Europeia é deficitária em milho, principal importador de milho da Ucrânia, e basicamente a Ucrânia tem o maior share de exportação no bloco europeu. Basicamente o que a gente viu é o mercado ele trabalhando com acordos, né, intra-bloco, né, então Romênia, Bulgária, demais países, sobretudo ali mais para o leste da Europa, buscando, né, estabelecer acordos e garantir logística de suprimento de milho da Ucrânia via modal interno, ali pelas fronteiras, né, Romênia e Bulgária, basicamente através de modal ferroviário. Ou seja, a Ucrânia consegue ainda manter né, o Mar Negro como um todo, mesmo no ambiente de cenário de guerra, consegue manter uma cadência de aproximadamente entre 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas mês, tá? Sobretudo pela ferrovia. Tudo bem, isso o mercado já observou, desde o acordo, né, de grãos ali do corredor de grãos com a Ucrânia, Rússia e Turquia. A Ucrânia exportou mais de 6 milhões de toneladas de alimento, né, entre trigo, milho e demais oleaginosas. O mercado acredita que sim, a Ucrânia consiga ainda dar liquidez, né, para seu escoamento, enfim, para suas exportações, até mesmo porque, evidente, a Rússia está vindo de uma safra recorde de trigo. Né? A gente está vendo aí uma safra de mais de 100 milhões de toneladas. E a Rússia também vai querer dar liquidez, né, para essas exportações para o bloco europeu, porque diferente do mercado de energia, né, de gás natural e petróleo, a União Europeia não bloqueou, né, ela não deu nenhum tipo de imposição às importações de alimentos da Rússia. Então o mercado está um pouco agora cético e com um certo otimismo cauteloso acerca dessa extensão do acordo ou não. As Nações Unidas, ela alega que está trabalhando para aumentar e inclusive estender esse acordo, né? O acordo de corredor de grãos. Sim. Isso é uma aposta do lado aqui do Ocidente. Porém, da Rússia ainda é muito incerto. Fato é que, após as últimas ali, altercações que nós tivemos essa semana passada, essa reescalada nos conflitos da destruição da ponte da Crimeia e a Rússia retalhar, atingindo a capital, Kiev. Então, tudo isso traz para o mercado uma adição de prêmio de risco, guerra, que traz um suporte para os futuros, né, para as commodities como um todo, dada essa continuidade de escassez de commodities. Mas, como eu disse, apesar de que o mercado conseguiu buscar formas alternativas de manter esse suprimento, existe um ponto que o mercado está olhando com certo temor, né, e isso está sendo precificado nas commodities, que é acerca dos fertilizantes, né, sobretudo os nitrogenados, né, amônio, ureia. Você tem hoje a Rússia e a Bielorrússia que detêm mais de 30% desse share de mercado. E que os Estados Unidos, apesar de ser autossuficiente
para nitrogenados, né? Ele importa muito pouco de nitrogenados, ele é muito autossuficiente em nitrogênio. O lado de fosfatados já não é o mesmo, não pode se dizer o mesmo, né? E a Rússia ali, ela detém o quê? Uns 10% de share nas exportações para os Estados Unidos, né? Tá. Mas, claro, o problema daí ficaria mais aqui para o Brasil, que é muito mais dependente, né, de importação de fertilizantes do que os Estados Unidos. Certo. Vitor, no paralelo disso tudo, a gente tem a colheita americana em andamento e o plantio do Brasil acontecendo. Para a colheita americana, eu imagino que todo esse cenário que o USDA trouxe vai ser monitorado e tudo mais, mas o que o mercado está esperando da nova safra sul-americana? Aqui no Brasil, o nosso plantio está avançando, mas nessa quinta-feira mesmo, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires falou, muita atenção, porque o plantio de milho está atrasado e muitos hectares podem migrar para soja. Aqui no Brasil, a gente começa bem o plantio, mas a gente tem o Laninha no radar. No Paraguai, Laninha no radar. O que o mercado está esperando e está entendendo, pelo menos até agora, do que a gente já sabe, da nova safra de soja da América do Sul? Bom, vamos começar do lado da oferta e depois a gente fala um pouquinho sobre a demanda, Isso. como que tem sido a posição do mercado do lado da demanda, né? Do lado da oferta, o que a gente pode observar é que temos aí os mapas apontando ainda os próximos 10, 15 dias com bons acumulados, sobretudo para o sul, o que tira muito prêmio de risco de uma repetição de como foi nesse ano, né? De chegar lá em janeiro, temos ali uma quebra muito significativa, né? Sobretudo no sul e no Paraná, que hoje é um player que tem ali usualmente aquele soja, a primeira soja que a gente vê para embarque de exportação, aquele soja janeiro ali, que usualmente ocorre no sul. Basicamente, esse temor ainda não está, não existe nenhum tipo de intensificação de temor, apesar de que o Laninha tem se intensificado, né? A gente vê que até El Niño tem aumentado as apostas, mas o último ENSO que eu olhei, ele trouxe sim um aumento, né, alguns 12 pontos percentuais de aumento na probabilidade do Laninha, sobretudo ali para janeiro, fevereiro e março, que é muito importante a gente acompanhar, que é o principal período que a gente vai ter as lavouras ainda, dezembro na verdade, mas a gente já tem ali as principais lavouras no Brasil formando grãos, né, em enchimento de vagem, R5. Basicamente, o que a gente está vendo é que o plantio está muito regular e as chuvas estão boas. O plantio a nível Brasil já passa de 15%. Paraná, a gente tem ouvido falar de replantio por excesso de chuva. Não por replantio por ter plantado no seco, no pó e tendo que replantar por falta de chuva. Então, é um cenário um pouco diferente. Mas o que o Laninha traz, o Laninha é uma anomalia. Então, o risco e esse prêmio de risco vai refletir no mercado de que, será que não está chovendo muito agora para faltar quando realmente o mercado precisa? Que vai ser no principal desenvolvimento vegetativo, no R5, que vai ser ali entre dezembro e janeiro. Então, é isso que o mercado está olhando, mas ainda está um pouco cedo, tá? Falando de Brasil. Indo mais ao sul, descendo um pouco, a Argentina. A Argentina estava com um problema, está bem atrasada o plantio de milho primeira safra da Argentina, porém os mapas de um modelo europeu, que não tem tido muita assertividade para mapas mais longos aqui no Brasil, o americano tem sido mais assertivo, o europeu, ele está mostrando boa abrangência de chuvas ali para a Argentina nos próximos 10, 15 dias. O que para a soja, por enquanto, não é nenhum fator de risco, porque o plantio da soja, cara, vai começar em novembro na Argentina, certo? Tá. E, claro, evidentemente, a gente vai ter que acompanhar, e mapa climático tem sido tão volátil quanto política, né? Todo momento tem sido um novo evento e traz uma nova precificação para o mercado. Em suma, para o Sul, ainda é cedo falar de que o Laninha vai trazer algum cenário de menor oferta ou que realmente vai prejudicar a produtividade como um todo, até mesmo pelo fato de que nós estamos dentro de uma área recorde, né? A área de plantio aqui no Brasil vai passar de 43 milhões de hectares e, evidentemente, ainda está cedo para adicionar um prêmio de risco na Argentina, que é, usualmente, o player mais afetado em anos de Laninha. E estamos, evidentemente,
do terceiro laninha seguido dos últimos 20 anos. Sim. E a Argentina, especificamente, vem de um setembro que foi o setembro mais seco desde os últimos 10 anos, ou seja, o volume de solo acumulado na Argentina foi muito, muito baixo. Mas a gente não pode esquecer que a Argentina, os Pampas, né, como um todo, La Pampa, se a gente for pegar Buenos Aires, Córdoba, eles têm um perfil de retenção hídrica muito bom. Ou seja, os solos da Argentina retêm líquido e recompõem reserva hídrica muito rápido. Ou seja, os mapas que estão apontando, modelos com uma certa divergência, mas que estão apontando para boas precipitações no Corn Belt argentino, evidentemente isso pode sanar todo esse problema de estresse hídrico pré-plantio que a Argentina está ocorrendo. Tá? Então, desse lado, a gente ainda não tem muitas preocupações. E a gente volta para o lado da demanda e alguns pontos aí para ser observado. E é isso que eu quero entender, até porque hoje foram anunciadas 2 novas vendas de soja, né, Vitor, pelo USDA, uma para a China, uma para destinos desconhecidos, e ontem, e aí as vendas de hoje somaram 506 mil toneladas, e as de ontem, todas para a China, 526 mil toneladas, esse volume de 1 milhão e um pouquinho mais de toneladas, a gente está falando de toda a soja da safra 22-23. Como é que, você avaliou esse comportamento dessas vendas e principalmente como é que você está observando a demanda de uma forma geral nesse momento, em especial a demanda chinesa? Bom, Carla, vamos lá, né? Em termos de demanda, vamos antes de entrar do lado da China, só fazer algumas ponderações. Já que a gente está falando da Argentina, estamos aqui no sul, vamos saindo do sul indo para o norte de forma gradual. Bom, a gente tem que lembrar que ali no comecinho de setembro, no dia 5 de setembro, o governo da Argentina estipulou, né, praticamente para o produtor, um novo modelo de comercialização de soja, basicamente estimulando, né, as fixações de nível produtor, que tiveram um efeito, evidentemente. Nós tivemos um salto em mais de 20 pontos percentuais na comercialização de soja pela Argentina, pelo produtor argentino. Ou seja, em termos de volume, mais de 12 milhões de toneladas de soja vendida. O que a gente pode dizer sobre isso, Carla? Que a Argentina, essa medida, ela trouxe uma distorção na dinâmica global da soja. Tá? A Argentina, ela não é tipicamente uma exportadora de soja, e sim uma processadora de soja e exportadora de derivados. Todo mundo sabe disso. Né? Falou de farelo, falou de óleo de soja, falou da Argentina. Ela é a grande fiel da balança no balanço de oferta e demanda de derivados. Sim. A Argentina, por ter exportado o que não era de costume e por ter essa sobreoferta de exportação, de oferta no caso de suprimento de soja por parte da Argentina, desses 12 milhões, mais de 2/3 foi para o mercado interno, o restante para exportação. O que a Argentina fez foi exportar margem de esmagamento negativa para o Brasil e para os Estados Unidos também no spot. E para os Estados Unidos, eu acho que foi pior, foi tirar demanda de exportação americana em plena janela de colheita, em plena janela de exportação, que é curta. Né? Basicamente, os Estados Unidos têm ali a partir de outubro até dezembro, janeiro, para aproveitar e ter um maior volume de exportação para a China. Então, o que aconteceu foi que pelo menos mais de 4 milhões de toneladas, que outrora deveriam ser de suprimento americano para a China cobriu essa demanda, essa caixinha de demanda pela soja argentina. E além disso, né, basicamente, os Estados Unidos, infelizmente, teve alguns problemas logísticos, abaixo calado do rio Mississippi, o que trouxe um gargalo logístico, comprimiu janela de embarque, certo? Dispararam o frete, você teve uma margem de elevação pelo exportador muito negativa, que não fechava a conta, ou seja, se não fechava a conta, ela teria que passar para o produtor. E ele passava pelo produtor via bases mais fracos, ou seja, os bases internos do produtor americano ficaram negativos. E o replace, né, o custo de reposição FOB Ports, tornou a soja americana muito cara, posto China. Ou seja, a soja americana hoje está 280, 290 centavos por bushel acima de Chicago. Sim. Totalmente fora de conta, em pleno programa de exportação americano. O que isso quer dizer na prática, Carla? A soja americana está muito cara. Ou o prêmio recua, que é uma questão logística agora, né, de voltar todo esse afluente, né, e esse fluxo logístico do hub do Golfo, sim, ou Chicago cai para tornar a soja americana, o flat price mais barato, posto China. O que a gente está observando é que se isso não ocorrer,
evidentemente, a janela vai fechar, e vai fechar mais cedo, porque o plantio aqui no Brasil está dentro da janela. E em meados de metade de janeiro já tem soja disponível. Então, chegou até dezembro, basicamente o mercado vai tirar o pé das originações de soja dos Estados Unidos e olhar, esperar adentrar aqui a safra brasileira. Então, os Estados Unidos está com um programa de exportação que está, né, com a corda no pescoço, é muito perigoso, tem uma janela muito curta, e é isso que o mercado vai olhar daqui para frente. Tá? E, basicamente, olhando agora do lado da demanda, né, então por isso que eu quis fazer esse gancho, do lado da demanda, a gente tem a seguinte dinâmica. A China, ela usualmente origina de 40 a 45 cargos por semana, mesmo ela vindo de feriado, né, nessa semana, ela estava em feriado semana passada, ela voltou de feriado essa semana, ela voltou e nem originou nem 20 barcos, certo? Então, esse volume de ontem, né, que foi 526 mil toneladas, hoje teve mais de 200 mil toneladas, é muito comum. É o volume que a China precisa originar, em média, por semana, para atender o pico de demanda sazonal que ela tem, de consumo de carne, de proteína e de óleos vegetais, né, à frente das festividades. Então, as encomendas das fábricas de rações continuam muito elevadas, certo? Os estoques de farelo continuam extremamente baixos, porém, grande parte da demanda de outubro e novembro, a China originou de soja argentina. E a Sinograin também. Então, e as vendas recentes estão sendo vendas muito mais para 23. O que eu quero dizer com isso? As vendas de 526 mil toneladas foram vendas para embarque pelo PNW, né, e não pelo Golfo. Por que pelo PNW? Porque tem um translado menor, né? Ele é mais rápido, leva 15 dias para sair dos Estados Unidos para a costa norte costa norte ali da China. Basicamente, é onde a China está focando a sua originação. E a gente está vendo isso porque, primeiro, ela está ligeiramente coberta já para outubro e novembro, né? Ela tem mais de 90%, 100% coberta para novembro, para outubro, 80% coberta para novembro. O furo do buraco está dezembro ela não tem nem 20% coberta, mas janeiro, fevereiro, março, a China tem mais de 35% da demanda coberta, sobretudo para fevereiro e março. Então, a China está fazendo a seguinte estratégia, ela está originando soja americana para janeiro, fevereiro e março, e principalmente fevereiro e março, pelo PNW, certo? Tá. Com uma forma estratégica de se redear de um cenário de quebra aqui no Brasil, para não acontecer como aconteceu ano passado. Ela ter focado só nos Estados Unidos no spot, e aqui não se cobriu, né? Ela não se cobriu, não fez um hedge lá nos Estados Unidos contra uma quebra aqui no Brasil, ficou pouco coberto para janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre, virou o ano, teve a quebra aqui, faltou soja. Né? E foi aquela correria e o que a gente observou. Prêmio Chicago subindo junto. Né? Então, o que a China está fazendo é cobrindo posições, mas olhando para mais para a safra ali, para a janela ali de fevereiro, embarques fevereiro, março, pelo PNW, que é um embarque mais curto, como um hedge contra um cenário de quebra de safra aqui no Brasil. E, Vitor, quando é que a gente vai encaixar, ou como é que a soja brasileira vai se encaixar nessa dinâmica? A gente está prestes, caso o clima nos ajude e a gente veja uma confirmação dessa situação, a gente está falando de uma safra de 150 milhões de toneladas, onde é que nessa dinâmica que está sendo construída para a demanda, principalmente a demanda internacional, a gente vai encaixar a oferta brasileira? Bom, hoje, Carla, nós temos ainda um cenário de boas margens de esmagamento para soja futuro, na soja nova, 23. Temos aí a indústria com boas margens e como a gente tem observado, né, a indústria, o mercado local vai ter um esmagamento recorde, né, de acordo aí com entidades de classe e todas as estimativas do mercado. Ou seja, o esmagamento vai ser um importante driver de precificação para a soja brasileira, sobretudo para a temporada nova, 22-23. Do lado da exportação, evidentemente, é uma questão de quanto que vai ter que o Brasil cair, os prêmios aqui caírem para poder as margens na China para 23 ficarem mais positivas, porque apesar do atual momento, as margens estão positivas no spot, a gente tem ainda prêmios aqui que estão ainda muito elevados, custo de frete China, a China ainda não está com margens tão positivas originando soja
aqui pelo Brasil para 23, certo? Então, o mercado, o que a gente espera é que a China ela tenha uma postura de comprar mais de mão para boca aqui no Brasil, em boca de safra, e aí vai concorrer, evidentemente, a nível mercado com a indústria, tá? Que é o que a gente já está observando. Mas a indústria já está se cobrindo antes. É isso que a gente está observando, né? As indústrias esmagadoras, elas já estão focando mais nessa soja 23. O que não está acontecendo é ter uma recíproca por parte da oferta, né? A gente vê que o mercado interno continua muito represado, certo? E o que deve pressionar e impulsionar esse farm selling, evidentemente, vai ser via prêmio. Eu acredito que vai ter que ser o componente que vai ter que pressionar o mercado para fazer com que a oferta seja mais solícita, eu diria, mais disponível aqui no Brasil. Bom, sendo direto, eu acredito que o mercado ainda nós tenhamos oportunidades pelo lado de um sentido de ter mais demanda China, olhando aqui no Brasil no 23, isso fortaleceu o prêmio, tá? Evidentemente, a China ainda está pouco coberta para a janela 23, ela tem ainda muita demanda, o uso aumentou em 1 milhão de toneladas, a perspectiva de importação ao longo da temporada 22-23, mas, evidentemente, a oferta sobrepõe essa demanda, né? Esse volume a ser fixado. Basicamente, se você for utilizar hoje um percentual de 85% comercializado para a safra 21-22 e 19% para a safra 22-23, daria em torno de 20 milhões de toneladas de soja spot, 21-22, e aproximadamente 120 milhões de toneladas a ser fixada para 22-23. Somando tudo, Carla, nós temos um potencial de ter oferta mais de 140 milhões de toneladas a serem vendidas no spot. Meu Deus. É muita soja. É muita soja. Tá? É muita soja. E com o mercado que está do lado da exportação, com margens do lado do esmagamento, com margem de esmagamento positiva para 23. Tudo bem, mas existe um teto de cobertura. O mercado vai cobrir aquele determinado período de necessidade da indústria e vai sair de mercado. E usualmente o mercado, as indústrias saem de mercado ali em dezembro. Na verdade, já estão até saindo de mercado recentemente, dado que as margens de esmagamento disponíveis estão muito negativas. Claro, o foco vai ser 23, mas não tem tido muita liquidez por parte do represamento ainda a nível produtor. Tá. E a gente tem, de fato, essa indústria no Brasil, nesse momento, um pouco mais contida também, né, Vitor? Inclusive, algumas plantas paralisaram suas atividades, porque justamente aqui no Brasil a gente já começa a sentir esse peso sobre as indústrias esmagadoras, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que a gente vai ter que olhar daqui para frente, tá, Carla? Eu acredito que a gente tenha oportunidades ainda melhores de fixação, mas olhando o agregado, deve vir via dólar, um cenário macro mais hostil, ou seja, uma alta do dólar compensar uma queda de Chicago e, evidentemente, uma alta vindo do prêmio. Porque a gente ainda tem um período ainda que, sazonalmente, uma pressão de Chicago, o mercado como está, a gente devemos ver prêmios mais firmes, mas não deixar muito para a virada da transição ali, que seria até dezembro, janeiro, porque aí o mercado tira o pé e, evidentemente, o prêmio é para baixo, né? Então, essa rolagem do prêmio preocupa muito. E quem tem soja disponível a fixar, muito importante agora aproveitar as oportunidades de rallies do mercado e, evidentemente, no físico e comprar aí seguros de alta para participar de um cenário de eventuais rallies do lado de Chicago, né? Porque nós temos sim uma simetria hoje de fundamentos mais baixistas do que altistas. E altistas, baixistas que vêm tanto do fundamento quanto do macro. E, ao mesmo tempo, a gente tem um dólar que também tende a ficar extremamente volátil, como a gente já comentou no começo da nossa entrevista, como foi o caso, inclusive, da sessão dessa quinta-feira, né, Vitor? Exatamente, exatamente. Então, nós temos aí uma agenda interna aqui também que é muito volátil e deve, sim, trazer ainda fortes emoções para o mercado. Então, agora acredito que do lado macro, o mercado olhe mais no mercado interno, aqui em termos de dólar, do mercado de grãos, olhando o cenário Rússia e Ucrânia, o quanto que a Rússia realmente vai estar saindo desse acordo, né, do corredor de grãos. E, claro, do lado dos fundamentos, o maior ou menor apetite por parte da China, que sim, ainda tem potencial ainda de acelerar a
sua cobertura. Porém, temos aí uma janela muito curta para os Estados Unidos aproveitar isso, ou seja, é uma simetria um pouco negativa para o bucho, né, em termos de futuros. Certo. Bom, Vitor, a gente tem muita coisa ainda para monitorar daqui para frente, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte, principalmente com a safra aqui da América do Sul. Te agradeço demais por estar conosco nessa quinta-feira, por nos ajudar a esclarecer esses diversos vetores que estão aí movimentando o mercado de soja nesse momento, não só lá fora, mas principalmente para o produtor aqui no Brasil. E você sabe, é parceiro do Notícias Agrícolas, sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez e já te convido e já te espero para as próximas. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado. Um bom resto, um final de semana a todos aí que temos. Obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigada. Para ti também, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Até breve. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Vitor Martins, senhoras e senhores, Senior Risk Manager da Hedgepoint Global Markets, nos trazendo, portanto, um cenário bem completo, chamando bastante atenção para essas questões ligadas ao quadro macroeconômico, geopolítico, que ainda irão pressionar ou ainda irão influenciar as cotações, né? O Vitor pontuou a questão dos juros norte-americanos, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e, claro, todo o futuro da economia global diante desses drivers, que tem muitos outros, mas enfim, o mercado muito focado nesses dois. Então, juros norte-americanos e a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Acho que só se fala nisso no mercado financeiro, porque esses dois fatores também impactam os demais. Do lado dos fundamentos, né? Atenção à oferta e tudo que vai acontecer aqui ainda na América do Sul, mas principalmente a demanda, né? O Vitor chama atenção para esse movimento da China, que cobriu boa parte do seu abastecimento na Argentina, tão logo foi lançado aquele estímulo do governo, né, o chamado dólar soja, que fez com que fossem negociadas ali, comercializadas em 23 dias ou 3 semanas, algo nesse sentido, 16 milhões de toneladas, e boa parte disso foi para a China, né? E agora a China começa a olhar aonde é que vai fazer a sua cobertura. Nesse momento, olha para a safra americana, mas o Vitor faz um alerta. Normalmente, a China estaria originando aí algo entre 40 e 45 barcos de soja por semana. Desde que voltou do feriado da Golden Week, a Semana Dourada, nessa semana, não originou nem 20. Então a gente está falando de uma China que também está muito cautelosa, tentando entender aonde é que vai fazer o seu abastecimento. O Vitor chama atenção para o abastecimento entre os meses de janeiro e março, né, onde a China ainda não está bem coberta, e também para dezembro. Dezembro não tem nem 20% de cobertura, então a gente tem que ainda monitorar muito de perto a demanda chinesa e saber em qual fornecedor ela vai buscar, mas fato é que ela vai pulverizar suas compras e vai buscar onde está mais barato, inevitavelmente, como faz melhor do que ninguém o comprador chinês, tá certo? Então a gente vai monitorar tudo isso, mas o Vitor é bastante taxativo quando ele disse: o mercado ainda deve trazer bastantes oportunidades, principalmente para o produtor brasileiro. A gente pode ver isso via algum repique em Chicago, já que o dólar tem ainda uma tendência de muita volatilidade. E ter atenção também à formação dos nossos prêmios aqui no Brasil, isso também vai ser bastante importante. Vamos ver como é que ficaram as cotações nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago, números na tela para você. A soja fechou praticamente no 0 a 0, o novembro, 13 dólares e 95 cents por bushel, uma baixa de 0,25, os demais contratos subiram um pouquinho, janeiro 14 dólares e 5, meio ponto de alta, o março 14 e 13, 1,5 de ganho, maio, 14 dólares e 21, alta de 2 pontos mais 75. Passando para o milho, a gente observa também um fechamento positivo, dezembro, 6 dólares e 97, março, 7 dólares e 5, maio também, 7 dólares e 5, julho, 6 dólares e 99, altas de pouco mais de 4 pontos e meio até 5 pontos no fechamento dessa quinta. Trigo, a estrela do dia, fechou com altas aí de 7 pontos mais 25 a 10 pontos nos principais contratos. Dezembro, 8 dólares e 92, março, 9 dólares e 8, maio, 9 dólares e 15, julho, 9 dólares e 6 cents por bushel. Por que subiu o trigo? Porque a gente teve ali esse reforço e mais essa ameaça da Rússia, já são 3, como também pontuou o Vitor, de que a Rússia poderia não cumprir até o final, né? Poderia sair do acordo que tem ali com a ONU para garantir o corredor de exportação de produtos agrícolas da Ucrânia, né? O corredor de grãos
Esse acordo vale até 22 de novembro. Então, logo houve aquela escalada do conflito no final da última semana, começo desta, com ali a explosão na ponte que liga a Crimeia ao território russo. O que acontece? A gente viu o mercado ficar de novo bastante confuso, os preços do trigo dispararam na última segunda-feira, 7% de alta, e lá vai pedrada. Por quê? Preocupações com essa manutenção do acordo, que me parece que a Rússia já deu mais um sinal, e a gente tem visto que o Vladimir Putin tem blefado bem pouco e agido muito mais. Então, essas 3 ameaças chamam a atenção, por isso os futuros do trigo voltaram a subir nessa quinta-feira, de olho nessa possibilidade da Rússia deixar o acordo que vai até 22 de novembro. Ok? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês continuem sendo os produtores rurais mais bem informados desse país. Continue com a gente, amanhã a gente volta a se encontrar, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.